a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 3, e o verso 8, e deixa aberto, por favor, e aí nós já vamos ler juntos. Gênesis, no capítulo 13, o verso 8, nós já vamos ler juntos esses versos aí. Amém. Essa mensagem que eu gostaria de compartilhar nessa noite, eu vou procurar ter muito cuidado, não que eu não tenha com as demais, mas eu vou procurar caminhar dentro das Escrituras de forma muito cuidadosa. Busquei o Senhor muito para que nós conseguíssemos ter um entendimento daquilo que nós vamos falar nessa noite, porque eu considero de fundamental importância e de grande revelação. Existe um mar de revelação dentro desse assunto, que é sobre intimidade com Deus. Vou estar falando sobre isso. E o assunto ele é tão especial, ele é tão interessante, ele é tão revelador, que eu espero conseguir transmitir pelo menos um pouco do que ele tem significado para mim nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Tem sido de profundo impacto na minha vida essa mensagem, devido a alguns acontecimentos dos últimos dias. Eu me refiro, imagino que muitos de vocês também devam ter visto na mídia, nas redes sociais, pessoas cristãs, pastores, líderes, que têm caído em adultério, pedofilia, acusações de pedofilia, acusação de homossexualismo, ou tudo junto, né? Bota tudo junto. Isso nas redes sociais correu solto, né? Foi de grande exposição alguns líderes da nação que estão sendo acusados de tudo isso. Quando acontece mais longe da gente, parece que não tem tanto significado, né? Quando acontece mais pertinho, a gente acaba sendo impactado de forma mais profunda. E eu tinha acabado de receber, quando saiu essa história toda na mídia, que muitos de vocês devem ter visto, eu tinha recebido há poucos dias a notícia de que um conhecido, já de muitos anos, conhecido de mais de 20 anos, um camarada que tem um relacionamento, pelo menos tinha, ao meu ver, um relacionamento tão íntimo com Deus, tão perto do Senhor, com um ministério tão grande, um líder que movimentava a sua cidade no interior aí do estado, um cara renomado, um camarada que era líder de vários ministérios, não somente igrejas, como escolas e universidades e não sei mais o que, carregavam títulos e mais títulos, acima de qualquer suspeita, como a gente diz, né? Também envolvido em acusações sérias, também de adultério e pedofilias e outros crimes mais. Quando isso acontece mais pertinho da gente, parece que tira o nosso chão, né? Porque você confiava tanto, você colocava todas as suas fichas, né, nós temos isso, nós cristãos não deveríamos, mas nós temos esse negócio de nos apegar em alguns ícones, em algumas pessoas como referenciais acima de qualquer suspeita, praticamente acima de Jesus às vezes, né, acima dele, né, que deveria ser o nosso exemplo principal, o nosso único de fato exemplo, né, apegar a ele e não a ninguém mais. Mas a gente faz isso, a gente se apega. Quando essa história toda acontece, problemas desse tipo acontecem fora, agora entre aspas, da linhagem evangélica, né, dos cristãos, ou dentro dessa vida, comunidade evangélica, a gente acaba não se estressando, porque isso é comum. Quem está na lama, que se enlameia ainda mais, quem está no pecado, que afunda no pecado, quem está comendo lavagem, que coma ainda mais, que se afunde. A Bíblia diz, olha, toma então teu rumo, se é isso que tu quer, então segue, se é isso que tu quer. Então, quando acontece fora, a gente releva tudo isso.
A gente vê, não, isso é normal, o camarada vive no pecado, está tudo certo. Quando acontece dentro de um ambiente onde o camarada recebe instrução após instrução, um camarada que vive dentro desse mundo evangélico, recebendo revelação da palavra, tendo experiências com Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo usado por Deus, às vezes em cura, em manifestação, em pregação, com revelação da palavra, nos rebenta. Porque parece que não entra, não entra na cabeça. Hoje eu brincava com a minha filha, a gente mora num apartamento, e eu brincava com ela, perguntei para ela, minha filha, quantas vezes eu vou ter que te dizer para não andar de roller dentro do apartamento? Né? É pobre do tio lá embaixo. É um tio fantástico, meu vizinho, é um homem de grande paz no coração para nos aguentar todos esses anos, já 10 anos a gente mora lá, a gente foi para lá, não tinha filho, aí veio 1, aí veio 2, aí veio 3. Os nossos bebês até são bem calmos, né? O problema é quando eles crescem. Né? Mas assim, e aí começam a andar de roller dentro, ou de skate dentro do apartamento. E eu sempre monitoro de perto essa situação com ele, seguido encontro ele por lá no prédio, daí, está tudo certo? Não, ele é de boa, bem tranquilo, não, está tudo bem. Já a mulher dele é mais sincera, ela já quando me encontra, eu não preciso perguntar, ela expõe o sentimento dela, tem que cuidar, está barulhento, não ouvia antes, estou ouvindo agora, mas tudo tranquilo, tudo bem. O que pior é que eu sou o síndico, ou seja, é os filhos do síndico, né? Então, eu estou ali envolvido com um problema, né? Eu perco a autoridade de dizer qualquer coisa, porque de fato está errado. E se está errado, eu não consigo ligar para ninguém pedindo para não fazer barulho, porque está acontecendo comigo. Mas eu estou monitorando, quando eu vejo, né, as loucuras, eu saio correndo para tentar segurar. Mas em breve a gente se muda para uma casa, e aí vamos deixar fazer bastante barulho para o diabo, né? Que daí não tem problema, né? Então bate aí na cabeça do Nhanha, né? Tá tudo certo. Mas a gente tem que... Eu me frustro, às vezes, com filhos, e os pais sabem disso, porque você diz, e às vezes acontece a mesma coisa, parece que não entra. Hoje eu perguntei para ela, digo, minha filha, mas quantas vezes eu vou ter que te dizer, minha filha? Quantas vezes eu vou ter que te dizer que esse troço faz barulho no pobre do tio lá embaixo? Né? Aí eu tenho um vizinho que se mudou em cima que faz muito barulho, muito. E eu disse, isso é Deus, juiz de Deus na nossa vida. Só que nunca teve. Nós começamos a fazer barulho por debaixo, o de cima se mudou e entrou um faceiro, está sempre feliz, ele tem muita energia, o rapaz. E é muito barulho, chega a tremer o lustre. Eu digo, isso aí é Deus tratando na minha vida, né, para ver como é que lá embaixo está acontecendo também. Mas eu me incomodo, porque a gente diz, e você diz, e às vezes não entra na cabeça. Não cai a ficha, ele não entende que, de fato, isso é danoso. A mesma coisa acontece com a gente dentro da igreja. Quando nós não conseguimos compreender como alguém que colocou a mão no arado, que não olhou para trás, que teve o acesso ao trono dos tronos, que já viveu experiências incríveis com Deus, comete erros que ele mesmo pregava contra. Eu não consigo entender como que a gente ainda vê isso e parece que está aumentando. Eu sei que nos últimos tempos as coisas iriam acontecer, eu sei de tudo isso. A Bíblia já dizia que tudo isso, e que, se possível, até os escolhidos seriam enganados num tempo onde o amor se esfriaria. Eu sei disso. Mas é difícil de entender. Fácil não é para engolir. É complicado isso. E quando eu estava tentando assimilar o golpe de um conhecido próximo, aparece a história toda na mídia, e aí eu entendo que não é nem o último, eu acredito que eu vou ver ainda muitos outros. Pessoas que viviam uma vida longa, anos e anos e anos, em uma vida dupla, que você não conseguia acreditar que isso era possível acontecer. E aí Deus começa a ministrar no meu coração, eu ligo para um amigo, o pastor Geraldo, que muitos de vocês já conhecem, um profundo estudioso desses temas de coração paterno, do amor de Deus,
cara que tem sido convidado para ministrar em vários lugares. Eu ligo para ele: Geraldo, me ajuda a entender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o povo. E aí ele diz: cara, eu também estou tentando entender. Um pastor amigo meu, que era muito próximo de mim, ele infelizmente cometeu suicídio, largou tudo para trás. Eu digo: rapaz, então o cara confundiu tudo, agora você não está me ajudando, você está me atrapalhando. Eu liguei para solução, eu preciso de ajuda para entender. Eu disse: não, então vamos estudar juntos. E a gente começou a estudar juntos e ficamos trocando informações e livros e passagens. Ele me abençoou muito, e o que eu gostaria de compartilhar essa noite é um assunto muito extenso, como eu falei, mas eu entendo que vai ser revelador na sua vida. Abra a sua Bíblia, por favor, como eu falei antes, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8 a seguir, diz o seguinte: e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que te ordenei para que não comesse? Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que tu fizeste isso? Ele disse: não fui eu, foi a serpente que me enganou e eu comi. Essa história demonstra aqui o primeiro pecado, né? O primeiro pecado do mundo, Adão e Eva. Eles pecaram, eles temeram, tiveram medo de Deus e se esconderam. Nós temos hoje igrejas cheias. Acho que nunca tivemos igrejas no Brasil tão cheias. Mas como diz muito bem Ed Renekiewicz, ele diz: olha, que nós vivemos hoje um evangelho à la carte. Né? Sabe à la carte? À la carte são os restaurantes que eu estou indo mais ultimamente. Antes eu ia no buffet, agora como são 5 e eles estão cobrando das crianças, eu digo: não, vamos no à la carte. Eu escolho só um prato, bota na mesa e todo mundo acaba com ele e a gente segue comendo o sanduíche em casa, está com fome e tal, né? Porque agora buffet não dá mais. Eu começo a entender os meus pais quando eles também fizeram essa escolha um tempo atrás, né? Quando a gente comia 2x, né? Quem aqui já passou por essa fase de ir numa lancheria e comer 2x? Eu fico pensando: cara, como? Eu pedia eu não tinha terminado de comer aquele, eu já gritava para o cara: pode ir, né? Já bota na chapa aí para seguir no embalo. Meio frango. Era sempre comprava um cartãozinho para cada filho. Por quê? Porque você detona o meio frango, né? A gente come a família inteira, sobra, você congela. Eu digo: cara, como é que eu comi um troço desse sozinho? Né? Mas o evangelho à la carte é aquele que você escolhe só o que interessa, só o que convém, no momento que convém. E nós temos igrejas abarrotadas de pessoas não necessariamente convertidas, não necessariamente que nasceram de novo, não necessariamente discípulos, mas membros. Membros nós temos muitos, discípulos nós temos bem poucos. Porque um evangelho à la carte, onde eu pego o que me interessa, ele me dá o direito de viver à margem do todo. Ele me dá o direito de viver uma parte da minha vida na escuridão, porque o que me interessa botar luz eu boto, e o que não interessa colocar a luz, uma vez que ele é luz, e o evangelho é luz, eu não boto. E eu vivo tranquilamente, eu transito tranquilamente dentro desse meio evangélico, definindo o que eu quero e o que eu não quero, sem, na realidade, nunca me converter por completo. Eu me aproximo de uma conversão, mas não necessariamente eu me torno um discípulo, eu me torno um membro de uma comunidade que vive com objetivos comuns, mas não necessariamente eu sou um discípulo. E assim as nossas igrejas vão enchendo. E aí nós ficamos surpresos quando pessoas que aparentemente tiveram grandes experiências com o Senhor caem, mas na realidade eu não sei se em algum momento elas de fato se converteram. Eu não estou as julgando, eu estou
lançando, para que nós venhamos a pensar juntos. Eu questiono a conversão desses, porque é impossível, e a Bíblia fala, aqueles que tenham experimentado de fato a presença e terem caído fora voltar. Eu tenho dificuldade de crer que de fato alguém que tenha experimentado possa cair tanto. A impressão que eu tenho é que não houve de fato uma conversão real. Se aproximou muito, mas não houve uma conversão real. E nesses versos aqui de Gênesis, fala que o homem e a mulher que andavam nu, ou seja, foram criados para várias coisas. Uma delas era para procriar, outra era para cuidar do jardim, para nome para os bichos. Tudo isso está certo. Mas a principal razão, o principal motivo pelo qual o homem e a mulher foram criados era para ter intimidade. Porque todos os dias, no fim do dia, Deus vinha ter intimidade com os seus filhos. O que Deus mais queria e não pulava um dia era justamente o relacionamento íntimo, verdadeiro, e ele era tão transparente que eles estavam nus e essa nudez não incomodava. Essa nudez não passava por um crivo carnal. O prisma, a forma com que eles enxergavam essa nudez não era carnal, e sim absolutamente normal e criada por ele, por Deus, e eles tinham um relacionamento tão único, tão próximo, que todos os dias Deus vinha, e Deus tinha comunhão, intimidade, forma transparente, amor incondicional, luz total no relacionamento, nada para esconder, absolutamente nada do que eles pudessem ter vergonha, porque o relacionamento deles era transparente, totalmente transparente. Eles tinham intimidade. O relacionamento deles tinha luz. E quando eles pecam, acontece algo que acontece conosco até hoje, porque é um mecanismo que o pecado usa, que funciona até hoje. Eles tiveram vergonha da forma com que estavam, eles se esconderam da luz. Eles se esconderam daquele que é luz. Eles optaram por esconder parte do que estavam vivendo para que não fosse exposto à luz. Porque se fosse exposto à luz, a sua vergonha seria exposta. E eles se escondem. Eles escondem parte do que eles são, do que eles foram criados para ser. E eles acabam se privando de uma intimidade, do relacionamento com Deus. E quando Deus vem ter relacionamento com eles, ele diz o seguinte: eu estou nu. E quando ele pergunta, mas por quê? Por quê? Ele diz, eu tive medo. Medo de intimidade, medo de me aproximar de ti, porque eu sei que se tu viesse, ainda com o teu amor incondicional, com aquela intimidade fantástica, tu ia expor a minha vida e tu iria ver o que eu fiz, e eu me escondi, eu tive medo. Mas não fui eu, o culpado não sou eu, o culpado é ela, a mulher que tu me deu, não fui nem eu que fiz, foi tu que me deu, foi ela o culpado. E Deus diz, e tu, mulher? Não, também não fui eu, mas foi a cobra. Eu descobri que toda vez que eu não boto luz na minha vida e que eu me privo da intimidade, isso é bem interessante. Eu entendi que todas as vezes que eu me privo da intimidade com Deus e eu opto por não colocar luz numa área da minha vida, eu vivo culpando alguém pelas minhas falhas. Porque eu não tenho coragem, eu não sou humilde o suficiente, o meu orgulho não permite que eu venha me prostrar diante dele para reconhecer as minhas falhas, e eu acho sempre alguém que é culpado pelas minhas desgraças, pelos meus problemas, pelos meus insucessos, pelas falhas que acontecem na minha vida. Sempre tem alguém quando eu tenho medo de intimidade. Quando eu não me exponho para ele, quando eu não vivo mais
para Ele, mas eu começo a deixar que o meu ego comece a dirigir a minha vida, eu começo a achar pessoas culpadas pelas minhas falhas. Porque eu não tenho coragem para me expor para Ele, para ser exposto à luz, para que a luz de fato venha me restaurar, e eu acho o culpado para todas as falhas da minha vida. Jack Winter tem um dizer muito interessante. Jack Winter é um grande foi um grande pastor, ele faleceu em 2002, um homem com um ministério impressionante, um homem que eu tenho admiração profunda, viveu a sua vida pregando sobre o amor de Deus, viajou muito para a Ásia, e ele escreveu vários livros. A mensagem dele hoje é levada adiante por tantos outros pastores. E esse pregador americano, esse pastor, ele diz o seguinte: a escuridão é o estado moral onde você encobre situações, tem segredos e dá ao inimigo espaço para transitar na sua vida. Vou repetir. A escuridão, ou seja, quando você opta por não colocar luz na tua vida, nos teus problemas, na tua situação, você opta por não tratar determinada área, quando você opta por se esconder da luz, ou seja, a escuridão é o estado moral em que você encobre situações, tem segredos e dá ao inimigo espaço para transitar na sua vida. Quando eu opto por não botar luz, eu estou optando pela escuridão. E quando eu opto pela escuridão, eu tenho segredos, eu tenho um problema moral. Eu escondo situações e eu permito que o diabo venha transitar na minha vida. O que eu estou dizendo é que há um motivo, há um porquê que pessoas que aparentemente estavam acima de qualquer suspeita, de uma hora para outra, elas caem drasticamente, levando uma multidão com elas. Pessoas que as admiravam, que os colocavam em pedestal, que eram adorados, idolatrados. Quando esse povo cai, leva uma multidão junto. E aí a minha opinião de nunca expor, Jesus nunca expôs o pecado de ninguém em público. Ele tratava no particular e ele encorajava no público. Ele tratava no particular e ele encorajava no público. Está aí uma coisa que eu entendo, é a opinião minha, que Jesus jamais faria, é você expor qualquer pessoa, principalmente o pecado das pessoas, em uma rede social. Não é a forma de você tratá-lo e muito menos a forma de você cuidar da igreja. É a forma de você se justificar, se botar a culpa em alguém. A culpa foi dele, eu nunca fiz absolutamente nada. A culpa é sempre de alguém. E aí nós expomos as pessoas, estamos levando uma parte da igreja, do corpo de Cristo, pessoas mais nécias, mais não tão maduras em Jesus, acabam indo junto por essa história. Eu jamais iria expor alguém em público, mas iria tratar no particular e encorajar no público, sim, mas tratar sempre no privado. A falta de intimidade, que para mim é a razão pela qual tudo isso está acontecendo hoje em dia, porque se nós somos íntimos dele, como Adão e Eva, se eram íntimos, tinha luz, e se tinha luz, não tinha pecado. A razão pela qual está acontecendo tudo isso na igreja hoje é porque há uma carência grande de intimidade, de um relacionamento tão transparente com Deus, que no primeiro sinal de problema, quando acende aquela luzinha vermelha de que, opa, tem coisa errada, você para tudo e você vai consertar. Como que alguém se enfiou tanto na lama, em pecado, se lá na primeira vez que errou, na segunda, na terceira, devia ter ido aos pés de Jesus, buscado ajuda, ter restaurado e passar a vigiar a partir de então, levantando as suas cercas, cuidando de tudo isso. Mas se isso não aconteceu, e como que pendurou por tantos anos? Medo de intimidade. Um sistema religioso onde eu tenho Deus como um servo que vai fazer as coisas que eu preciso ou quero, e eu tenho meu ego como Senhor. Deus, ele é um servo, o meu ego é o meu Senhor, e a grande preocupação
de Jesus não é te manter longe do diabo. Se você resistir, ele vai fugir de ti. Foi isso que ele falou. A grande preocupação de Jesus é te manter longe de ti mesmo. Porque fazer a vontade do diabo, eu sei que é um negócio complicado, mas o diabo também não quer que você faça a dele. O diabo quer que você faça a sua. A sua já é o suficiente para se afastar de Deus. Sabe aonde nós sabemos, sabe onde nós descobrimos se nós temos intimidade, se nós estamos tendo esse probleminha que eu falei que é a causa para muita queda? Você quer saber aonde nós descobrimos se eu sou íntimo e eu tenho a intimidade com Deus? Você quer saber como? No nosso dia a dia, na vida em comunidade. Ali você fica sabendo se você tem intimidade com Deus ou não. Porque nós somos testados todo santo dia. Jesus fala, eu não peço que tire eles do mundo, eu peço que livre eles do mal. Porque o fato deles estarem no mundo vai dar condições deles serem testados para serem aprovados. O fato deles estarem no mundo e viverem o cotidiano vai fazer com que eles amadureçam, cresçam, evoluam como cristãos, saibam lidar com os seus conflitos, os seus desafios. É ali que eles vão saber expor a vida deles para Jesus. Expor a vida à luz para que haja intimidade. É nesse lugar, é nessa comunidade. É que nem um casamento. Casamento são duas pessoas que precisam ceder para que sejam um. Se os dois não cedem, se os dois não morrem, parte deles não morre para dar vida para aquele relacionamento, o troço não funciona. São dois egos gigantes brigando para que seja feita a sua vontade e não para que eles se tornem um. É ali, se não houver transparência, se houver escuridão em relacionamento, não funciona. Que relacionamento que vai funcionar, que mulher que vai permitir que o seu marido esconda parte da sua vida? Diz, olha, segunda, terça e quarta, eu não posso te dizer o que eu faço. Mas depois eu vou estar em casa, eu vou ser um bom esposo, eu vou ser um bom pai, eu vou trabalhar, eu vou trazer dinheiro para casa. Mas segunda, terça e quarta, não me pergunte o que eu faço. Que relacionamento é esse? Não é assim que funciona, não pode ter segredo, não pode ter sombra, tem que ter luz. No relacionamento conjugal, se não tiver luz, ele não funciona. Se a minha esposa não for a primeira pessoa a saber, depois de Jesus, do que eu estou passando, esse relacionamento não vai funcionar. Precisa ser extremamente transparente, 100% luz, para que haja intimidade no casamento. Se não houver luz no casamento, não há intimidade. Ele é um relacionamento como qualquer outro, mas intimidade só vai ter se tiver luz. Se tiver algo escuro, se tiver a escuridão, que Jack Winter fala, vão haver desvios morais, segredos que vão dar espaço para o diabo operar na nossa vida. Simples assim. Enquanto não botar luz, o diabo vai continuar tendo acesso. Ele vai continuar transitando bem dentro da nossa vida. Jean Vanier, que é um pastor também, ele escreve em um dos seus livros, a vida comunitária é a dura revelação das fraquezas e das trevas em cada um de nós. A vida em comunidade é a dura revelação das fraquezas, das trevas em cada um de nós. É a revelação, muitas vezes inesperada, de monstros ocultos dentro de nós. Imediatamente tentamos afastar esses monstros, escondendo-nos. É na vida em comunidade, no dia a dia, quando eu sou provado pelo meu colega, pelo meu cônjuge, pela minha família, pelos meus funcionários, pelos meus clientes, pelos fornecedores, pelo governo. Quando eu sou testado todo dia, eu sou confrontado todo dia, é ali que, de fato, eu deixo os meus monstros escondidos ou eu resolvo tratá-los. Quando você tem uma reação que você mesmo desconfia, cara, mas de onde é que saiu isso? Como é que eu agi daquele jeito? Estava num cliente a semana passada e eu procuro ser muito controlado, muito tranquilo, até porque a gente
Como eu trabalho com consultoria, eu lido normalmente com muitos problemas. As pessoas já têm problema que chega. Então, eu preciso passar a tranquilidade, dizer que está tudo bem, ainda que por dentro eu esteja... Né? Mas por fora, está tranquilo, está tudo bem, vai dar tudo certo. Eles olham para mim, você acredita que vai dar tudo certo? O troço está para explodir. O pavio, sabe, está chegando ali perto do... Vai explodir. Eu digo, não, vai dar tempo de apagar. Todo mundo já correu, e eu fiquei com o dono, peguei na mão dele, disse, agora nós vamos ficar aqui, e o troço vai dar certo. E Deus tem dado graça e tem dado certo. Realmente, Deus tem sido fiel e tem sido muito bom. Mas eu estava com um cliente, um amigo muito querido, e ele me pediu, olha, usa o meu computador, faz um trabalho, termina um contrato, eu terminando o contrato, eu passei 1h30 trabalhando naquele contrato, eu salvei o contrato. Eu sou um cara muito chato, eu me certifiquei que eu salvei. E eu olhei de novo e está tudo certo. Quando eu fui enviar, o diabo tinha roubado aquele arquivo do computador. Não tem outra explicação, não tem explicação lógica, o troço não estava lá. Eu tinha salvo naquela pasta, eu entrei, eu olhei, eu fiz vários testes depois, todos eles estavam lá. O que eu tinha feito, eu digo, cara, eu fiquei tão bravo. A janela estava fechada e tinha umas grades, porque se não tivesse grade, eu tinha pegado aquele notebook do cara, eu tinha tirado por aquela janela. E eu fiquei muito irado. Eu digo, cara, eu perdi 1h30 aqui em cima. E eu fui almoçar, e almocei com ele, ele disse, cara, está tudo bem? Eu digo, cara, não está. Aquele computador me deixou louco. Hoje, tu tinha perdido o teu notebook, porque eu tinha tirado ele pela janela. Ele disse, cara, eu nunca te vi assim, tão brabo. Eu me dei conta que, puxa vida, é verdade, eu estava realmente alterado. Eu realmente fiquei fora. Aquilo me deixou além. Né? Eu digo, cara, eu não tinha nem tanto motivo, porque eu voltei para lá, eu trabalhei mais 1h30 e terminei. Mas tinha solução. Mas algo me incomodou tanto que me fez analisar que tinha algo dentro de mim. Tem algo que não está legal. Sabe, a primeira pessoa que sabe quando tem algo que não está legal comigo é a minha esposa, que vive comigo todo dia. Ela sabe quando está legal ou não está legal. Sabe ou não sabe? Mulherada que está aí, casada, sabe ou não sabe? O camarada está meio atravessado, dá para ver na entrada, entrou na porta, atravessado. Não é assim que funciona? Sabe como é que é. Mulher, depois de muitos anos casado, como diz meu pai, conhece o cego dormindo e o rengo sentado, né? Sabe, não tem jeito, conhece, porque tem intimidade. Porque a gente tem o hábito de colocar luz no relacionamento para que ele continue, para que nós continuemos sejando um. E a vida em comunidade nos dá a opção de lidar com os nossos monstros ou escondê-los, como fez Adão e Eva. Nós escondemos e não tratamos, mas eu me privo de uma intimidade a qual ele criou para mim. E se eu me privo de intimidade, escondendo os meus monstros e não os tratando, eu sou um membro e não um discípulo. Eu estou longe daquilo que Deus preparou para mim. Eu não tenho intimidade. Eu não estou nem perto daquilo que Deus preparou para mim. E eu estou permitindo que o diabo tenha acesso e transite dentro da minha vida, porque eu optei por não colocar luz. Não há evangelho sem luz, porque Ele é a luz. Não há relacionamento com Deus que lhe permita, que lhe dê o direito de você não lidar com o seu eu, com o seu ego. Não existe relacionamento. Se você conhece alguém que está há muitos anos na igreja e o que diz assim, não, mas eu estou me convertendo devagar, é um processo, meu querido, não pode levar tanto tempo assim. Ou aquele camarada que faz uma vida inteira a mesma coisa, que você sabe que está errado pra caramba, não tem jeito de conviver com aquilo, e o cara diz que se converteu há muito tempo. Não converteu. Porque se tem luz, tem intimidade. E se tem intimidade, meu amigo, se tem intimidade, não tem como ficar igual. Porque num relacionamento conjugal que há intimidade, você perde para ganhar. Eu já penso muito diferente de quando eu era solteiro, porque eu levei um pouco da família dela. E ela pensa muito diferente já de como era antes, porque ela levou um pouco do que era a minha família.
Para que haja um, tem que morrer. A Bíblia fala no versículo fantástico de João, capítulo 12, quando ele fala do semeador, ele diz o seguinte, 12, o verso 24, e verso 25 também. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, ganha-la-á para a vida eterna. Você viver no Evangelho, você optar pelo Evangelho, exige de você morrer. Exige de você ceder. Exige de você, no cotidiano da comunhão, da nossa vida cotidiana, exige de você um arrependimento, às vezes, constante. Para que você mate os monstros dentro de ti e para que você consiga viver. Para que a sua semente, caindo em boa terra, morra para dar fruto. Esse é o Evangelho, não tem outro. Você só vai ser íntimo dele se você botar luz. Não há intimidade tendo trevas. Não há intimidade tendo trevas. É lamentável a gente ouvir, às vezes, esses mesmos líderes que batiam tanto na tecla de você honrá-los, de você cuidar deles, de você abençoá-los financeiramente, batiam tanto na tecla do sacerdote, o que você não pode se levantar contra o sacerdote, aquela história toda. São justamente, às vezes, são justamente esses que nós temos vindo dentro desse sistema religioso desmoronando. Porque nós criamos um sistema religioso que nos protege, mas que não nos dá intimidade, que não nos dá um relacionamento. E eu exijo que pessoas me amem, me respeitem, me cuidem, ofertem na minha vida, às vezes com medo de que elas descubram de fato o que tem aqui dentro. Às vezes descubram de fato dos monstros que eu preciso tratar. Então, imediatamente, eu vou empurrar a responsabilidade para outros, assim como Adão e Eva fizeram. O problema são aqueles. Você já viu pessoas que saem de igreja, pessoas que saem de igrejas e sempre o problema é quem saiu? Não. Não viu isso? Quem saiu? Quem tem problema. O fulano saiu da igreja, saiu, mas tem problema. Aquele tem problema. E o outro também tem problema, aquele outro tem problema. Então, todo mundo que saiu me relaciona nos problemas. Eu sei de todo mundo que saiu, todo mundo tinha problema. Todo tinha problema. Cara, tem alguma coisa errada nessa história. Né? Todo o errado é sempre o outro. Essa história de sempre eu coloco em cima dos outros a responsabilidade pelos meus fracassos é um indício de que nós não estamos vivendo em intimidade. Porque eu não estou botando luz em algo que está acontecendo aqui dentro da minha vida. Muitos daqueles que exigem títulos e posições, exigem os holofotes, muitos daqueles que exigem a honra, são pessoas que muitas vezes não têm formação nenhuma para ser bem-sucedido no mundo, ou nunca foram bem-sucedidos no mundo, e aí se convertem porque sabem que na igreja a gente vai ter uma hierarquia, e esse pessoal vai ser obrigado a honrar, mas no mundo não teriam capacidade para chegar na igreja representando alguém que, sem muita expressão hierárquica, mas eles vêm para a igreja tentando se colocar nela. Pessoas que no mundo nunca conseguiriam um emprego, que estão querendo ganhar dentro da igreja. Mas na igreja tem que ganhar, porque eu sou fulano de tal, eu tenho o título tal. Isso, para mim, esconde uma necessidade, uma falha grande de intimidade. Porque quanto mais íntimo você é dele, menos o seu ego tem lugar. Quanto mais íntimo você é dele, menos você quer ser. Porque você sabe quem você é nele e a sua identidade não está em títulos, a sua identidade está nele.
Quanto mais próximo dele estou e quanto mais luz eu coloco na minha vida, menos eu quero ser alguém. Apóstolo Paulo, que era o cara. Ele era o cara. Ele diz, peraí, eu não sou nada. Absolutamente nada. Porque quando você tem intimidade, você tem luz, não importa o que você e quem você é, importa com quem você está. João Batista diz, olha, eu não sou digno de desatar a sandália do camarada. Pô, era o cara, meu amigo. Revelação pura. Era um homem cheio da manifestação do Espírito Santo. E esse cara disse, eu nada sou perto dele. Por que hoje nós prezamos tanto as posturas, os títulos, nos preocupamos tanto com o nosso ego, com nós mesmos, se na realidade o evangelho é mais se preocupar com o próximo do que comigo mesmo? Tem algo errado acontecendo. É por isso que nós temos igrejas lotadas de pessoas que não são convertidas. Nós temos um evangelho que nos prega onde Deus é o meu servo e tudo vai dar certo e tudo vai ir bem. Se você receber oração ou se você comprar a sua bênção, tudo vai dar certo. Mas o evangelho verdadeiro não é esse. O evangelho verdadeiro é você se doar para o outro e você matar você mesmo para que ele cresça e que você diminua. Esse é o evangelho. E quanto mais luz nós colocamos na vida, mais íntimos nós somos dele e mais seguros nós somos a nossa identidade. Por isso que se você está escondendo algo na sua vida, você está longe de ter intimidade, porque intimidade é luz. Se tem algo acontecendo na sua vida e você ainda não tratou, você optou por esconder os seus monstros, demonstra que você ainda não tem intimidade. Porque intimidade é luz. O medo da intimidade nos faz acusar outros dos nossos fracassos e erros. O medo de sermos íntimos, porque intimidade requer luz. Pedro, no finalzinho, quando Jesus estava para ser ressuscitado, levado aos céus de novo, Pedro, lá em João, no capítulo 21, diz que Pedro, depois de Jesus ter ressuscitado, ele tinha visto Jesus. Pedro foi o cara que passou por absolutamente tudo que você pode imaginar, altos e baixos na vida. Ele era um exemplo perfeito e claro de quem nós somos hoje. Viveu tudo. Viu milagre, caminhou sobre as águas, viu parente ser curado, viu multiplicação. Ele viu tudo desde o início. Ele abandonou os seus negócios para seguir Jesus, viu provisão financeira, ele viu absolutamente tudo. Mas faltava algo para Pedro. Faltava intimidade. Faltava ele colocar luz nos últimos monstrinhos que ainda moravam lá dentro. E nesse capítulo, Jesus aparece de novo para Pedro. Depois de já ter aparecido para todo mundo, ele aparece de novo, ele está na praia, e Pedro larga tudo e volta a pescar. Mesmo depois de ter visto a manifestação, a última manifestação, que era a ressurreição, esse cara larga tudo e vai pescar. Ele opta por não lidar com os seus últimos monstrinhos, ele opta por não lidar com os seus problemas, ele opta por não lidar com os seus medos. Ele tinha medo que depois de ter negado Jesus 3 vezes, ele seria exposto, e ele se esconde, e o jeito de se esconder, cada um tem um. Pedro era ir pescar. Outros é o trabalho. Outros são os filhos. Outros é a própria igreja, no trabalho da igreja, como desculpa de que por isso é que eu não posso ser tão íntimo com Deus, porque eu trabalho muito na igreja. Nós achamos lugares para nos escondermos de intimidade. E Pedro achou o velho hábito, ele volta a pescar. E Jesus prepara a comida e chama eles de lá, de longe. Não tinham pescado nada, ele grita, pode atirar que agora vai. E aí Pedrão disse, eu já vi essa. Já vi essa, já passei por isso.
Ele se atira do barco, chega na praia, peixinho assado, aquela história toda. Como eu digo, quando Deus vem, tem que ter comida, povo. Assim, ó, comida é importante, é manifestação bíblica. Então, assim, ó, junta o povo de Deus, tem que ter uma comidinha para ser bíblico o negócio. Reunião, acima de 3 horas, sem comida. Eu tenho dificuldade em entender que é bíblico o negócio. Jesus chama Pedro, confronta ele e diz: Pedro, depois de terem jantado, está aqui, verso 15 de João 21, depois de terem comido, não confronta ninguém com o estômago vazio. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A resposta padrão: claro que eu estou contigo. Eu andei contigo, eu vi tudo isso, aquele outro, eu estou contigo, pode contar comigo. Jesus fala: então volta para o teu chamado, que esse aqui não é, cara. Volta para o teu chamado, cuida das minhas ovelhas. Jesus volta a perguntar, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não precisa perguntar de novo. Tu sabes que de fato eu te amo. Eu andei sobre as águas contigo. Eu também te neguei, mas nas águas eu andei. Então apacenta minhas ovelhas. Ele volta a perguntar pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez. É óbvio que tinha coisa errada. O cara chama e diz: cara, agora olha no meu olho. Olha no meu olho e me diz, seja transparente. Agora que as máscaras caíram, eu te conheço. Não vem com essa, Pedro. Cara, eu te coloquei entre os 3 mais próximos. Eu te ensinei o que é ter intimidade. Tu viu, como nenhum outro, o que é ter intimidade. Eu te falei que tu ia me trair antes que o galo cantasse, cara, e aconteceu. Não para mim, não. Para cima de mim, não. Pedro, olha no meu olho e me diz, cara, se tu me ama. Simão entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E ele só diz: então apacenta minhas ovelhas. Jesus, ele chama Pedro, e eu concluo com isso, ele chama Pedro e ele diz: Pedro, nós temos que botar luz aí na tua vida, cara. Do jeito que tá, não tá legal, porque tu tá escondendo coisa. Tu viu absolutamente tudo, tu viu tudo. Tu viu os últimos 3 anos, os últimos 3 anos foram os mais loucos da tua vida. Tu jamais imaginou que iria viver o que tu viveu nos últimos 3 anos. E tu tá pescando, cara, tu jogou tudo fora. Tu ignorou absolutamente tudo. Tu não tá lidando com os teus monstrinhos. Pedro, te liga, cara. Eu te amo com um amor incondicional. Nada que tu possa fazer vai fazer com que eu te ame mais do que eu já te amo. Eu te amo tanto, só que por eu te amar, eu estou botando luz nesse relacionamento, para que tu tenha intimidade comigo. Eu não quero que você conheça, eu quero que você bote luz na tua vida, para que não fique nem um canto escondido, para que haja intimidade, porque se não houver intimidade, você não vai ser discípulo, você vai ser membro. E membro não dá, Pedro. Membro já tem um monte. Eu preciso de discípulo. Pedro, cara, o que a gente viveu nos últimos anos? E me diz, o que tu quer? Ele diz: não, eu sei. Tu sabe todas as coisas. Eu te amo, sim. E nós sabemos o final da história, e se você não sabe, spoiler, né? Eu vou estragar o fim da história, mas o que acontece é o seguinte: Pedro, ele fica entre os apóstolos, ele fica entre os discípulos, na realidade em Atos, no capítulo 2, e vem o avivamento, e vem o grande vento do Espírito, e sopra sobre eles, e Pedro é o primeiro que se coloca em pé para pregar para 5.000 pessoas se converterem. Fruto de quê, se não é intimidade?
Isso não é fruto de uma manifestação voluntária, de um mover momentâneo, porque Pedro continua, ele permanece, ele é firme nas suas convicções e ele continua pregando. E milhares depois se convertem na vida adiante, Pedro. Ele permanece firme porque ele entendeu a intimidade, ele viu que cristianismo sem intimidade não existe. Por isso que se nós estamos optando por não colocar luz na nossa vida, nós não estamos optando pelo Evangelho. Nós estamos optando por uma filosofia de vida. Boa, saudável, talvez vai manter os seus filhos numa diretriz interessante, mas sabe o que vai mudar a sua vida? Intimidade. Isso vai mudar a sua vida. Sem medo de se expor para Ele. Meu irmão, Pedro disse, tu sabes de todas as coisas. Quem sou eu agora para dar um migué em ti? Se depois de tudo que eu vi, tu sabes de absolutamente tudo. Os discípulos falaram, para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde? Pessoal, se nós não encontrarmos esperança nele, e restauração nele, e vida de verdade nele, não tem outro lugar para você ir. Tem um líder que eu amo muito. Hoje ele é um líder de um pastor, de uma igreja na Nova Zelândia, a Cat de Fire da Nova Zelândia, mas ele era um líder da escola de ministérios quando eu fiz. E ele, uma certa manhã, ele pega o microfone, ele repreende todos os alunos, eram 60, ele repreendeu todos os alunos, porque pelo fato de não estarem respeitando a hora de dormir, né, o horário limite, eles estavam extravasando. E alguns deles, especialmente, ele repreendeu com mais rigidez, porque eles de fato chegaram muito mais tarde, chegaram na madrugada. Ele repreendeu isso. E eu achei a repreensão dele dura, mas correta, porque de fato, se eles erraram, eles tinham que ser repreendidos, mas ele repreendeu, ele voltou no dia seguinte, pega o microfone, e ele diz, eu estou aqui para pedir perdão. Porque os alunos que chegaram fora do horário vieram falar comigo e eles explicaram por quê. O carro estragou, não tinha telefone, e contaram toda a história. Eles tentaram chegar e tentaram avisar e não conseguiram. Eu estou aqui para pedir perdão para eles. Eu gostaria que eles me perdoassem, que todos vocês me perdoassem pela atitude que eu tive ontem. Eu preciso dizer para vocês que eu admiro esse homem hoje muito mais do que eu já admirava antes. Interessante o que a luz faz na nossa vida. A luz gera intimidade. Todas as vezes que você negar, colocar a luz na sua vida, como Adão e Eva fizeram, você vai achar culpados para suas falhas. Você vai achar alguém que é responsável, você vai responsabilizar terceiros pelas suas falhas, os seus fracassos, uma vida inteira. Porque você tem medo de intimidade. Porque a intimidade vai exigir luz na sua vida. Deixa eu dizer algo para você, eu não consigo acreditar em casamentos que vão durar, eu não consigo acreditar em igrejas que vão permanecer, líderes que vão continuar com seus ministérios, se não houver intimidade. No sistema religioso que nós estamos hoje, não vai suportar as situações que nós estamos vivendo ou estamos prestes a viver. Não irão ficar em pé igrejas, instituições que pregam o evangelho aonde os pilares são ou é o eu, o ego. Aonde Deus serve para atingir os meus objetivos, onde Deus vai me abençoar, me ajudar, me alcançar, porque eu mereço ser feliz. Esses pilares não vão ficar de pé. Eu creio em igrejas baseadas em intimidade com o Pai. De fato, porque intimidade há luz. E ainda que nós venhamos a ter que lidar com o pecado, eu prefiro lidar com o pecado à luz da palavra do que esconder os meus monstrinhos e dar autoridade para que o inimigo transite na minha vida dentro da escuridão. Eu preciso expor as minhas falhas
para o Senhor, ainda que Ele sabe de absolutamente todas as coisas. Eu preciso ser o primeiro a dar o passo para que o diabo não transite na minha vida e na minha família. Não creio em casamentos que vão durar, não creio em igrejas que vão permanecer, não creio em grupos criados de evangelismo, não creio em grupos de louvor, não creio em absolutamente nada no mundo evangélico gospel que vai ficar de pé frente às adversidades, às dificuldades que nós estamos vivendo hoje e que ainda vão aumentar se não estiverem baseadas em intimidade. O sistema religioso não vai permanecer em pé, porque ele não está nisso. Ele está em relacionamento. Quando homens e mulheres caem, o povo permanece firme porque não está atrelado a alguém, mas sim a Ele. Por isso a intimidade é tão importante. Porque você não depende de homens ou mulheres, você precisa amadurecer no Senhor e a sua intimidade vai te manter em pé. Casamentos, intimidade. Não creio se não tiver luz. Relacionamentos com pais e filhos, não creio se não tiver luz. Não consigo imaginar pilastras sobre a areia sustentando esse tipo de coisa. Vamos ficar em pé, por favor?